Verdade, imparcialidade. Começa agora o programa A Hora da Verdade. A apresentação: Carlos Frederico Gomes. Olá, amigas assinantes, estamos iniciando mais um programa A Hora da Verdade na sua TV Mais e na sua TV Litoral. Sua TV Mais, canal 15 da Multiplay, na sua TV Litoral, canal 5 da NET. Olha, hoje o Congresso Nacional, eu quero falar do Congresso Nacional, que está num movimento grande aí, uma pauta para tentar se recuperar da lama que ele se meteu. O Congresso Nacional hoje vive... Eu acho que se você for atrás de uma entidade mais desmoralizada que o Congresso no Brasil, não existe. Pode ir atrás que não existe. E mais desmoralizada e que gere mais desconfiança do que o Congresso Nacional não existe. E o Congresso Nacional, principalmente no intermédio, para ser mais exato, nem o Congresso, a Câmara Federal, por intermédio do seu presidente, resolveu criar uma pauta de resposta a problemas de segurança pública. Iniciou terça-feira passada, eles chamam de esforço a trabalho, né? Esforço concentrado a trabalho. Na verdade, eles estão trabalhando alguns dias, né, para tentar voltar vários projetos que tem lá há muitos anos, né? Tem projeto, inclusive, de pessoas que não são mais deputados, já saíram, em resposta à insegurança do povo brasileiro. Tudo isso veio à baila nesse momento, porque próximo ano de eleição, o Congresso está no chão, desgastado, votou tudo que tinha de maldade possível e inimagináveis contra o trabalhador, e agora eles vão tentar apostar na amnésia do trabalhador, na amnésia do eleitor, para fazer algumas pautas boazinhas, né, para ver se o trabalhador esquece o que foi feito de mal no passado. Assim também é o governo Temer, né? Ele prepara algum pacote de bondades aí para tentar ver se alivia o que ele fez para trás, para não afundar o PMDB. Na realidade, é uma resposta a um mapeamento que foi feito, muito bem feito por sinal, da violência no Brasil, em que foi constatado que foram mortas em 2016 61 mil pessoas, 61 mil cidadãos brasileiros foram assassinados no ano passado. No caso, direito talvez não seja cidadão, talvez não. Talvez poderia que eles fossem todos cidadãos, se o Brasil tivesse alguma política séria na área social nos últimos 50 anos, e nunca houve, né? Principalmente nos últimos 20 anos, né, dos governos dos partidos que estão aí no poder hoje. Quem são? PSDB, PT e PMDB. Foi quem governou o Brasil nos últimos 20 anos. Esse pacote de supostas bondades na área da segurança pública, se você assistir a sessão, dá pena, como eu assisti há alguns dias, da gente ver aonde a gente está metido, com quem a gente está metido e quem você e eu, nós colocamos lá. É um bando de perdidos, sem espírito público, sem respeito à cidadania, nem a ninguém, nem a nada. São os caras que até no momento de votar alguma coisa boa para o país, eles focam no pensamento unitário de cada um para ver se cada um aparece mais. Eles são incapazes de um ato de união de união cívica, de união com o espírito público para mudar o país. E nada, eles são capazes de fazer um pacto, eles são capazes de tomar uma decisão que seja realmente benefício do povo brasileiro sem interesse. Você tem ideia? O tal Centrão que tem lá não está querendo votar o pacote da segurança pública, enquanto o ministro Antônio Embaçaí, né? Embaçaí for demitido, que é do PSDB, que o Centrão quer, porque quer que os 4 ministros do PSDB sejam demitidos. E o pacote de maldade, de novo, está sendo usado por cima de um pacote de bondade. Ou seja, nós vamos usar essa pauta da segurança pública para forçar, para a gente poder votar. Não é uma pauta do governo. Essa pauta é da Câmara. Essa pauta, para ser mais exato, é do presidente da Câmara, que está querendo se sobressair durante esse período. Ele está presidindo a Câmara. Aí aprovaram lá, mas não quer dizer nada.
acabaram com a progressão de pena para assassinos de policiais. O assassino de policial não teria direito à progressão de pena, foi condenado a 10 anos a 10 anos, 20 anos a 20 anos e acabou-se. Não sei se isso é constitucional, só lá na frente vão dizer. Estão tentando ver se bloqueiam de forma oficial, tá aí uma notícia boa. Aquilo que o governador Camilo Santana tentou aqui, ninguém entendeu. Né? E agora estão tentando fazer de forma oficial, obrigar, por força da lei, as operadoras de celular no país bloquear os sinais aonde tem presídio. Isso por força da lei, uma lei federal. E muitas outras coisas estão discutindo lá que eu não sei se vai aprovar. O que eu sei é que se tem uma urgência urgentíssima no nosso país é terminar o ano de 2018. Tá doido, Cássio? Eu não. O meu sonho, nunca pensei em dizer isso. Nós não terminamos nem 2017, é que termina em 2018, cara. Para ver se muda alguma coisa, tira esse Congresso que está aí, é insuportável. Você assistiu 1 minuto, esse Congresso está aí. É degradante você ver o seu país na mão de canalhas, verdadeiros canalhas, que botam os interesses pessoais dele acima de tudo e de todos. Como a gente conseguiu, meu amigo Luiz, ele está indo para a conversa, eleger tanta gente ruim, mano. Como a gente conseguiu eleger tanto canalha no canto só, Luiz? Eu estava vendo aqui o seu blog, né? Você fez um artigo na última terça-feira, né? Privatização e expoliação, né? Ou expoliação, né? Lê aí, você que é a capacidade. Mostrar aqui para. Aqui, ó, aqui só uma. Ô Luiz, obrigado, Luiz, pela lembrança do blog, tá? Só para você ver aqui, ó, o blog do CassioFrederico.blogspot.com. Aqui estão as matérias, aqui do lado tem essa setinha vermelha, que você apertar aqui, você vai direto para esse programa aqui, que eu estou assistindo com você. Você está assistindo aqui na TV Mais, ou na TV Fortaleza, ou na internet. Você assiste também no blog, você entra direto aí, no blog do CassioFrederico.blogspot.com. Imediatamente aqui, ó, certo? Então, na realidade é uma plataforma multimídia, né? Porque nós estamos tentando melhorar, um companheiro amigo meu aí, que tem um problema no computador, nós estamos tentando melhorar o negócio, né? Mas vai dar certo. Mas essa matéria aí, Luiz, é especificamente falando... Eu vou dar uma lida rápida. Lê aí. Privatização ou expoliação. Michel Temer irá mandar para o Congresso um projeto de lei privatizando a Eletrobras. Será o início de um processo de entrega ao estrangeiro de empresas estatais e bancos. A maior empresa brasileira, a Petrobras, já está sendo fatiada e vendida aos poucos. Na realidade, o que está em curso não é um processo ideológico neoliberal de Estado mínimo. Não, oxalá que fosse isso. É sim um enriquecimento ilícito de membros do governo e do Congresso com esquemas de porcentagem e propina durante as privatizações e, ao mesmo tempo, atender os interesses do mercado internacional responsável por este governo entreguista e corrupto. Cara, se eu não me conhecesse, eu jurava... Eu era de esquerda? É. Cara, mas eu deixei bem claro aqui, ó. Você não entendeu. Porque até o nacionalismo está visto de forma errada. Eu posso até ser chamado de nacionalista. Mas de esquerda, também extremista, não. Mas o nacionalista também é da direita. Aqui eu tô falando. Quando eu digo que a maior empresa brasileira foi fatiada e tal, aí eu boto aqui, ó, está sendo fatiada e vendida aos poucos. Na realidade, o que está em curso não é o processo ideológico neoliberal de Estado mínimo. Que a direita brasileira, ela só entende como projeto de poder se for esse projeto de poder. O único partido que tem ideologicamente esse conceito de Estado mínimo aqui é o DEM. Né? O DEM. Que é os democratas. É o democrata. Antigo PFL. No caso, que é o Estado mínimo, para você entender. É quando a participação do Estado, a intervenção do Estado é mínima. O poder público se preocupa só exatamente com a área de educação e saúde, se é que se preocupa, né? E o mercado é livre, quase tudo é privatizado, inclusive a própria saúde. Tudo né? É possível. Tudo é privatizado. Ou seja, se vende tudo é estatal, as estradas são controladas por
o pedágio, não sobra nada. Os portos. Os portos, aeroportos, tudo é privatizado. Esse é o Estado mínimo, que não resolveu o problema em muitos cantos, em nada. Não resolveu em países desenvolvidos, imagine em países subdesenvolvidos como o nosso. Não, cara, não. Argentina, não é desenvolvimento, Chile, não. Né? Pois é, vários outros. Então, eu lembro aqui, esse pensamento ideológico, econômico ideológico, que é esse pensamento neoliberal, o liberalismo não é uma coisa tão feia, não. O neoliberalismo já é uma coisa muito extremada. E do Estado mínimo, em que, ideologicamente, você acha que tudo deve ser vendido, mas não é isso aqui, não. Não é isso, a discussão não é essa, Luiz. Não. A discussão aqui que eu estou alertando você, que você tem que mandar, você a partir de hoje tem que pegar o seu computador e mandar, independente se é de esquerda ou de direita, você tem que mandar e-mails, WhatsApp para esses deputados, exigindo responsabilidade deles para não vender, Luiz, o patrimônio brasileiro. O que é que está acontecendo? O que é que eu estou querendo dizer aí? Vocês se lembram do que aconteceu na época das privatizações, o que a esquerda chamou de privataria tucana? Exatamente, a entrega dos nossos bens. Mas ali, Luiz, tinha um presidente que foi eleito, cara, com um discurso pelo PSDB moderado, de Estado mínimo, mas de Estado mínimo. O que está em curso aqui é um governo que tem data e hora para sair agora, daqui a um ano. Está correndo quanto tempo, né? Pois é, não tem sentido esse governo vender o patrimônio brasileiro. Por exemplo, a história da reforma da Previdência. Nem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e nem o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, querem comprar essa briga. Porque, Luiz, não é necessário que transformações gravíssimas sejam feitas agora por um governo que não tem legitimidade e credibilidade, entendeu? E o relatório do Congresso sobre a Previdência foi o quê? Ela não é deficitária. Mas ninguém divulga isso aí, né? Tu viu alguma grande... Não. Tu viu alguma grande aí da mídia nacional, alguma grande empresa da mídia nacional falar esse relatório? Ninguém fala. Agora, só para fechar esse raciocínio aí, o que na realidade eles querem é montar um esquema de venda do patrimônio nacional, Luiz, e tirar dividendos. Quem se lembra do Serjão? Da área de comunicação. Não. Depois que o Serjão morreu, em 98, que foi vendido, e foi que foi descoberto o que aconteceu naquelas privatizações. Por que esse governo tem tanto interesse em privatizar isso? Porque ele vai continuar governando? Não vai. Porque o presidente nem candidato à reeleição é. Então não tem sentido nenhum, a não ser o interesse propineiro de esquema montado nas privatizações. É o que eles querem, a pressa deles é essa. Por isso estão mandando para o Congresso. Por isso, se seu deputado, por qualquer motivo, entrar nisso aí, saiba que ele vai ganhar também. Porque é tanta grana envolvida nisso que vai dar para comprar os votos, como se faz sempre. Não, para comprar os votos dos deputados, para que eles votem a favor das privatizações. Sem dúvida. Porque eles estão atrás de dinheiro mesmo para ser reeleito. Isso é um fato, cara, que é preciso ser alertado. Por exemplo, a questão das privatizações. Eu não estou entrando no método de ser contra a favor, Luiz. O Luiz até ensinou o cara de esquerda aqui. Estou entrando nesse método, não. Eu acho que tem algumas coisas que não tem sentido a gente... Por exemplo, aeroportos, não tem sentido a gente tomar conta. Não tem. Tem sentido a gente tomar conta de quê? Da questão do controle da aviação. Aí, o Ministério da Aviação ou o Ministério da Defesa toma conta. É outra coisa. Agora, exploração comercial dos aeroportos não tem sentido, cara. Tudo bem. Estrada, se você paga um pedágio acessível e você cobra das empresas estradas boas, a manutenção da estrada, não tem problema. Agora, privatizar a Eletrobras, meu irmão. Só lembrando aqui, a Chesf é uma das empresas mais importantes para o Nordeste, cara. Tira a Chesf do Nordeste e acaba o Nordeste brasileiro. Luiz, a Barra de Sobradinho, cara. Eu falei aqui semana passada. Nós vamos entregar a nossa água ao estrangeiro. Hoje, o estado do Ceará vê a população mais pobre penalizada porque a Coelce não é mais nossa. Tem mais de 1000 postos aí para ser energizado porque a Coelce... Meu nome? Agora tem um novo nome. Enel não está nem aí. Ela quer ganhar dinheiro. Se a Coelce fosse do Estado, esses postos importantes para matar a sede do povo cearense estariam energizados. Então,
energia, água, desenvolvimento, para um país estar em desenvolvimento, não é um país desenvolvido. O Brasil, em algumas questões, ele é subdesenvolvido. Na área social, ele é subdesenvolvido. Por isso que eu não gosto de falar em desenvolvimento, não, nem desarrollo, não. Porque não é. Então, claramente, Luiz, só para terminar essa história, eu estou querendo dizer isso, que não tem porquê. Não tem porquê. Se o povo brasileiro, em 2018, eleger o presidente que faça a privatização, aí a gente fica calado. Mas esse está aí, não pode fazer, não. Você está fazendo uma discussão muito interessante. O que está acontecendo? O governo Michel Temer chegou à seguinte conclusão: tudo que eu puder fazer para beneficiar o mercado, eu vou fazer. Que é o final da sua análise. Da minha análise. A fala da questão da propina e fala a questão de beneficiar o mercado. Ele já entregou muitas coisas, só está faltando isso aí, né, Luiz? Tanto que o ex-presidente Lula, aonde chega, preste atenção, ele disse que vai revogar as principais medidas de Michel Temer. Parece que o Ciro disse isso também, né? Vamos com calma. O Bolsonaro também faz o mesmo discurso. E Ciro Gomes, que na minha avaliação em relação aos outros dois, tem um conhecimento de economia real. Ciro tem um conhecimento de economia real. Lula e Jair Bolsonaro, na minha avaliação, tem visões superficiais. Que eu acho que é o calcanhar de Aquiles do Jair Bolsonaro. Eu acho que é um dos problemas que ele vai enfrentar. E será, Luiz, que essa discussão durante a campanha vai ser aprofundada? É necessário. Os debates vão fazer isso? É necessário a discussão sobre a economia. Se isso acontecer, o Ciro vai ter um crescimento Ele e Geraldo Alckmin. Ele e Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin... Porque o Bolsonaro não tem conteúdo nessa área. Não, nesse aspecto... E nem tem experiência de governança. E talvez se ele tentar entrar nessa discussão, ele perca ponto. Eu acho que o foco do Bolsonaro é o discurso moralista da segurança pública. Que é um grande problema. O discurso do Lula é a questão da continuação das políticas de redistribuição de renda para as camadas mais pobres. O discurso do Lula é o Temer, pô. Também. É o Temer. O discurso do Lula é desfazer as maldades que o Temer fez. O Lula não tinha discurso disso. A gente disse isso. O Lula era um político enterrado, completamente enterrado. Talvez tinha só as cinzas. Se o senhor Temer tivesse assumido, tivesse tentado organizar o país sem perseguir a população mais pobre como ele fez. Se ele tivesse feito isso, sem essa perseguição nefasta que ele promoveu contra a população mais pobre, o Lula hoje era um pré-candidato a presidente com 22%, como ele tinha 23%, totalmente enterrado. Quem ressurgiu o Lula das cinzas, no meu entender, né, não sei se você concorda, foi Michel Temer com esse governo desastroso que ele está fazendo. E conseguiu desagradar 98% da população brasileira, não há mais dinheiro de 2% dá para mais o pagamento dá 100. Luiz, é impossível você conseguir desagradar uma população inteira, cara. Aí tem esquerda, tem direita, tem classe média, tem rico, tem pobre. Ele conseguiu desagradar todos, cara. E até mesmo quem financia ele agora, né? Pois é. Então, e outra coisa, entrando nesse aspecto, Fernando Henrique Cardoso escreve um artigo na qual defende o desembarque do PSDB do governo Michel Temer. Um homem como Fernando Henrique Cardoso, além da experiência política que o tem, ele é um cara que faz leitura de pesquisas qualitativas e quantitativas. Essa união PSDB e PMDB é nefasta, é ruim. O PSDB, na minha avaliação, está tentando se afastar o mais rápido possível de duas figuras. Já muito tarde, não, Luiz? Uma é o seu atual presidente nacional, Senador Neves, e o outro é Michel Temer. Agora, já muito tardio, né? Totalmente tardio. Porque tudo isso vai ser discutido na eleição. Esse oportunismo do PSDB, ficar isso. Olha, vamos fazer aqui uma retrospectiva histórica. É bom a gente começar a fazer isso. A eleição está em cima. Bolsonaro, vamos pegar dois grupos.
Bolsonaro e PSDB. Tanto Bolsonaro como PSDB lutaram e brigaram para que houvesse o impeachment. Estou errado? Não, está tudo certo, isso mesmo. O PSDB, apesar de ter lutado, o PSDB mais, o Bolsonaro ele não armou... Não tinha esse peso. Não, além de não ter o peso, ele nem foi escutado, ele lutou. Tinha um discurso pessoal. Mas o PSDB não, maquinou, montou estratégia, trabalhou. A palavra certa é maquinou, a palavra certa é conspirou. Essa é a palavra certa. O PSDB é uma costela do PMDB, né? Conspirou, e não com a coadjuvante, não, como ator principal, no caso seria as dois, o PSDB e o PMDB, para a queda da Dilma. A ideia é essa mesmo. Só que o PSDB agora está querendo se descolar do monstro que ele criou. Foi o Michel Temer. Que a sua essência do governo, a essência econômica do governo Michel Temer... É PSDBista. É tucana. É tucana. É o pensamento neoliberal do Estado mínimo, eu falei no meu coisa, e é esse pensamento integrista do patrimônio público nacional. Quem é nacionalista pode ser direita e esquerda. Eu não sou nacionalista. Eu só acho, e sou nacionalista em algumas coisas também. O mundo está todo se fechando, Luiz. Mas o problema... O mundo está todo se fechando, cara. Como é que nós vamos pegar nossas reservas? Olha, qual é o maior patrimônio que um país pode ter hoje diante da situação que está a humanidade? É ecológico, Luiz. A água. Pronto. É ecológico, nós estamos falando de água. Nós estamos falando de reserva. Olha, aquela declaração daquele general do Exército, comandante do Exército Brasileiro. O nome dele, Luiz? O Jugman. Raul Jugman. Não. Aí o ministro da Defesa, o comandante mesmo do Exército Brasileiro, foi entrevistado no programa até do Pedro Bial, que a gente falou aqui. E agora não estou... Aquela declaração dele, dizendo que um coronel liga para ele e diz: comandante, o rei da Noruega está aqui na Amazônia. Ué, César, o rei está aqui na Amazônia. Aqui no meu irmão, o mundo todo quer tomar a Amazônia. O mundo todo quer tomar a Amazônia. Então, nós estamos falando aqui, não é nacionalismo, não. É amar e respeitar o seu país. Porque queira eu tomar o Grand Canyon lá nos Estados Unidos. Ou o Alasca, que é mais importante. Ou queira eu tomar a Floresta Negra lá na Alemanha. Ou queira eu me apossar. A Patagônia da Argentina. A Patagônia da Argentina. Então, é o natural. O que esse governo está fazendo é pegando... Por quê? Porque eles vão morrer, cara. Esses caras vão morrer. Eles estão pensando no imediatismo da vida deles. E eles têm a caneta na mão. Felizmente. E essa caneta na mão dá possibilidade para eles serem trilionários, entregando o país a essa cambada de explorador que tem no mundo aí, que é esse mercado que é endeusado pelas televisões brasileiras. Sem dúvida. Endeusado. E esse é o maior problema do país. Um país que paga 1 trilhão de juros da dívida a esses canalhas, esses malandros. E é o mesmo país que não gasta 400 bilhões com educação e com saúde, meu irmão. O país desse está doente. O país desse está doente. Pega 1 trilhão, Luiz. Gasta aqui com saúde e educação, Luiz. Verdade. Faz uma diferença enorme. Pega 1 trilhão e gasta aqui com a necessidade básica do povo brasileiro. Para ver se a gente a gente passaria a viver como cidadão norueguês, como cidadão da Dinamarca, né? Bastava só se ele investisse em segurança pública. Nesse momento. Vamos lá para o segundo bloco. E bloco. por que é que não investe? Porque não tem dinheiro. Na realidade... E por que não tem dinheiro? Porque o dinheiro brasileiro é canalizado de forma imoral, vergonhosa. Para o submundo da corrupção. Não é submundo da corrupção, não. Eu não estou falando mais nem corrupção. Para pagamento de um juro, usar a palavra do presidente BNDES, pornográfico. O presidente BNDES usou essa mesma palavra. Sai daí não, eu volto já já. É um instante só. A Hora da Verdade. A Assembleia Legislativa começou a campanha Ceará Sem Drogas. A discussão vai ser levada para todo o estado, prevenindo a população e buscando soluções para resolver o problema. Participe da campanha.
juntos ficamos mais fortes para combater essa verdadeira tragédia que destrói famílias, futuro e muitas vezes a própria vida. Ceará sem drogas, uma luta de todos nós. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. José de Arimanteia, Uruoca. Acordo 8 horas, 9 horas, aí carrego o carro e vou lá pegar água. Aí sai distribuindo os comércios. Estrada dessa, faz gosto de você andar, ó. Você não gasta pneu, tem economia no bolso e anda rápido. Sertanejo pega uma estrada boa, fica feliz, fica contente. Assim como o trecho que liga Uruoca a Martinópole, o governo do Ceará está fazendo mais de 1.000 quilômetros de estradas mais importantes da vida de muita gente. Governo do Ceará. A Hora da Verdade. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa A Hora da Verdade, na sua TV Mais, canal 15 da Multiplay, e também na sua TV Litoral, canal 5 da NET, certo? Acho que a gente está hoje aí sendo visto por quase a totalidade dos assinantes, né, de televisão fechada do estado do Ceará, né? E tem nessas duas televisões a grande maioria, né? E você tem uma outra vantagem, que você também tem, através dos canais públicos da Assembleia e da Câmara, um programa também, né? Chamado Pela Ordem. Por sinal, pela ordem dessa semana eu vou entrevistar o deputado Santana, doutor Santana, ex-prefeito de Juazeiro. Vai estar comigo lá essa semana, domingo, né? O programa vai lá domingo pela manhã na TV Assembleia e à noite na TV Fortaleza. Obrigado, Luiz, pela lembrança aí. Ô Carlos, nós estávamos falando que o Partido da Social Democracia Brasileira está tentando se reformular tardiamente. O senador Tasso Gereissati, que é o presidente interino a nível do Diretório Nacional, se lançou como candidato a tomar frente dessa agremiação. Na minha avaliação, todos os movimentos do PSDB nacional são atrasados. Eu acho que a partir do momento que ele deixou de fazer o dever de casa, que foi expulsar e ajudar a Justiça a investigar o senador Aécio Neves, ele entrou pela porta dos fundos. Vou dar um exemplo bem objetivo para você. Datafolha e Ibope. Também tem a pesquisa do Instituto Paraná e, por último, agora, do 360 Poder. Os números sobre a corrida presidencial são diferentes, mas tem um número que é impressionante, parecido. Qual? A rejeição do PSDB em alguns aspectos hoje é maior do que o do Partido dos Trabalhadores. Isso demonstra o quê, Carlos Frederico? Na minha avaliação, Geraldo Alckmin já sente isso quando é forçado a lançar a sua pré-candidatura presidencial, coisa que ele não queria agora, só queria no começo do próximo ano. Ele começa a se movimentar, mas ele nota que o eleitor fiel ao PSDB se deslocou ou para votar no Jair Bolsonaro ou numa opção de não escolher ninguém agora. Se abster ou votar branco, nulo. Quer dizer, isso é uma demonstração clara e objetiva que o PSDB pode até fazer essas mudanças paliativas, mas eu acho que o estrago já está feito. Está feito. Mas você acha que o senador Tasso Gereissati assume a presidência do partido, né? É difícil, porque o concorrente dele é o governador de Goiás. E Marcos Perillo está numa série de situações meio vexatórias. Desgastado. Eu acho que dificilmente haverá um consenso interno. Tasso tem apoio do que nós chamamos cabeças pretas, né? Que é a ala mais jovem do partido. Ele teve apoio agora do Fernando Henrique, nesse comentário que você fez. E eu acho que essa coisa do Tasso contra o Aécio agora para assumir a presidência, tardia, já é assim como resposta à grande besteira que ele fez em votar aquilo, né, Luiz? Em votar aquilo. O Tasso era para ter votado aquilo. Eu concordo com você. Eu acho que pela magnitude dele, pela história dele... Porque se você se diz cristão,
e faz tudo por Deus, e é uma pessoa fervorosa, um cristão fervoroso, e é uma pessoa que defende as suas ideias. E na hora que chega a decisão, ou você fica com Deus, ou você deixa Deus, você corre com a cela e abandona Deus. Foi o que o Tasso fez com o que ele pregou a vida toda, cara. Pregou a vida dele de dignidade, caráter, acima de qualquer coisa. E na hora que foi para ele tomar a decisão, primeira vez que ele teve que tomar a decisão séria em relação a um mau caráter, a um corrupto, sair com aquela desculpa, Luiz, isso aí foi esfarrapada, cara. Aquela desculpa foi que ele colocou que não podia deixar abandonar o companheiro de partido. Não, que não era julgamento de mérito, não sei o que, essa fiada. Duas vezes o Conselho de Ética do Senado impediu o julgamento do Aécio. Se o Senado quisesse ter afastado o Aécio, o Senado tinha. Se a decisão do Supremo. O Supremo só agiu porque o Senado não tomou a decisão que deveria ter tomado. Como tomou com o Delcídio Amaral, e o Tasso aplaudiu e brigou para ser tomada. Quer dizer... 2 pesos, 2 medidas. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, terrível. Foi muito ruim. Muito ruim. E eu acho que o Tasso está tentando aí com essa história do PSDB, de dizer que o senador Aécio serve para ser senador, mas não serve para ser presidente do partido dele. Isso aí está tentando ver se recupera, né, do desgaste terrível que ele sofreu, né? Ou vou dizer o que é para você. A gente discutiu aqui há um tempo atrás que o senador Aécio, o senador Tasso, era uma ameaça à candidatura do Camilo. Não sei se hoje seria uma ameaça à candidatura do Camilo, não. Mudou o cenário, eu concordo com você. Hoje não sei se hoje seria, não. Na grande realidade, se você analisar... Os senadores cearenses estão muito desgastados, né, Luiz? Hoje os três. Todos os três. Por motivos diferentes. O Pimentel apagado, né? Sabe que não tem condição de ir por reeleição e está terminando o mandato dele ali, igual como o Massa está deixando a Fórmula 1, não tem outro jeito, não tem como renovar. Só pedir um parênteses, não tem nenhuma mácula na ficha dele. O Tasso, que estava muito bem, e poderia ter ficado melhor ainda, se tivesse segurado na cabeça o que pensa, ou se realmente ele pensa aquilo, tivesse tido a coragem, se ele chamar a dizer não tinha como votar a favor dele, mas não fez. Isso foi muito ruim. Você viu comigo? Se você não viu, entre lá, bote resposta de Tasso e veja os comentários abaixo disso. Né? Na página dele, tanto no Facebook como na página do PSDB. Do PSDB. Também no Facebook do Ceará. E o senador Eunício, que foi citado várias vezes em vários escândalos. E o desgaste do governo Michel Temer. E teve que aceitar, emplacar e defender coisas indefensáveis contra o trabalhador, justamente por ser presidente do Congresso, no momento desse governo péssimo aí, que é esse governo do Michel Temer. Né? Eu, por exemplo, vou mais adiante. Eu acho que o maior bloco de oposição do Estado do Ceará, que era para ser PSDB e PMDB, eu acho que esse bloco se desfez. A oposição, que há um ano atrás era fortíssima, a gente discutia aqui. Quase ganhava Fortaleza. Até a dificuldade, quase ganhava a Prefeitura de Fortaleza. Hoje, Luiz, está praticamente diluída, Luiz. Ela está diluída. E o que existe, o pouco que existe ainda é desunido. O presidente, o senador Eunício de Oliveira e o líder da minoria na Câmara e deputado federal para o Estado do Ceará e ex-presidente do PT, José Nobre Guimarães, se sentaram, estão conversando. O Ceará é um dos 5 estados onde PT e PMDB pode sair junto. Quer dizer... Isso é vergonhoso, Luiz. Sem dúvida. E do outro lado, você tem um Tasso Gereissati, que, na minha avaliação, ficou no meio termo, nem se diz um apoiador de Camilo Santana e nem se diz um crítico. A posição dúbia, até ele está na posição dúbia aqui no Ceará. Terrível. Igual a mesma posição dúbia em relação ao governo federal. O governo federal, como é que o Tasso pode falar, o Fernando Henrique pode falar e se desligar do governo? Que ele tem as principais figuras dele. São Ibaçaí e companhia. Ibaçaí, aquele rapaz é a ministro da cidade, que é um dos maiores orçamentos do Ministério da Cidade. É o maior orçamento. Perdendo para educação e saúde só. Aí tem aquela figura daquele ministro das Relações Exteriores, que é uma figura de escola do partido, Aloysio Nunes, senador da República por São Paulo.
Aí este povo quer fazer parte do governo, ao mesmo tempo não quer receber o ônus, quer receber o bônus, não quer receber o... Mas é muita patifaria, Luiz. É falta de bom senso também. É um partido que a gente admirava. E aí a decepção é maior ainda, né? Porque é um partido que há bem pouco tempo atrás teve mais da metade da população votando num homem só desse partido. Você vê a força que tinha o PSDB. O senador Aécio teve 50 milhões de votos, né, Luiz? 49, quase 49% dos votos. É muito voto. Agora, Carlos, a grande verdade é que no estado do Ceará você tem um governador que a dificuldade dele não é de arranjar aliado, não. É de como atender os pedidos dos aliados. É muita gente num palanque só. É um palanque que pode desabar por excesso de peso. O governador, na realidade, ele vai abraçar todo mundo, né? Ele não pode querer agradar todo mundo. Né? Porque se ele for querer agradar todo mundo, ele não governa no próximo mandato. Vamos ao nome que, na minha avaliação, é um aliado importantíssimo do governador Camilo Santana, presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque. Na realidade, o presidente da Assembleia, Luiz, ele já faz parte da cota. Quando ele é presidente da Assembleia, você vê quem? Ciro Gomes, né? Uhum. Você vê Zezinho Albuquerque, você vê Ciro Gomes. Existe essa ligação. Diga de passagem, aquilo que eu escrevi. E a mesma visão que o Camilo tem, porque o governador Camilo hoje, você faz uma avaliação no ICRUA, quando o Camilo foi candidato, Camilo era o candidato do Cid. Hoje, o Camilo precisa do Cid. Precisa. Mas o Cid precisa do Camilo. É verdade. Um indo, outra voltando. Entendeu? A avaliação que eu faço hoje, que eles são lideranças iguais. Pelo poder e pela caneta da mão, eu acho que hoje o Camilo, como liderança, é maior do que o Cid. Mas, por outro lado, o Camilo tem uma coisa que poucos governadores tiveram. Um presidente tão leal como o Zezinho. O Zezinho é de uma lealdade ao Camilo Santana. Porque espetacular. Um presidente... A lealdade que o Zezinho tem ao Ciro e ao Cid é a mesma lealdade que ele tem ao governador. Eu também vejo por esse aspecto. Agora, o que eu estou querendo falar, Luiz, e aí é importantíssimo você falar isso, e já você tocou no assunto. O governador Camilo se formou contra o governador Camilo, quando ele assumiu o governo do Estado, o que a gente poderia chamar de tempestade perfeita. Sem dúvida. O que você está falando, Cássio? Eu estou falando da maior seca da história do Ceará. De avaliação de seca. As maiores secas do Ceará começam de 15 a de 58 e a de 83. Essa agora, 2016, é a maior seca da história do Ceará. Da história do Ceará. E ela aconteceu quando? No governo Camilo. Se instalou no país a maior crise institucional, no meu entender, do país. Do país. E que não tem crise institucional maior do que você retirar um presidente e, ao mesmo tempo, tentar retirar o outro presidente que assumiu. Pois isso aconteceu agora. Né? Foi a maior crise institucional que esse país já viu. A maior quantidade de pessoas presas. A maior quantidade de políticos condenados. O maior número de sentenças proferidas contra políticos e ex-políticos da história do Brasil. Os homens mais ricos do país presos. Empreiteiro e tudo. Tudo isso acontecendo junto com a maior crise econômica que esse país já viu. Por quê, Luiz? Nós tivemos 2 anos seguidos de depressão, cara. Crescimento negativo. Isso aconteceu uma vez na história. Converso com o nosso o orgulho cearense, que é o seu cunhado, o Almeida. Mansueto de Almeida. Mansueto de Almeida, que ele vai lhe confirmar se o que eu estou falando aqui, você que tem acesso a ele, que é secretário executivo do Ministério da Fazenda, né? Ele vai lhe confirmar o que eu estou dizendo aqui. Verdade. Na história do Brasil, a crise econômica que a gente ultrapassou, está tentando sair agora, não tem precedentes. O Estado do Ceará é um dos poucos. Tudo isso aconteceu com um governador governando o Estado pobre. E esse governador, cara, vai terminar o mandato com um dos poucos com uma capacidade vai terminar de fazer uma empréstimo internacional.
ele vai terminar o mandato, só rapidamente aqui para você ter ideia, economicamente falando. Eu esqueci a parte social. Ele vai terminar o mandato nesse mês de dezembro, botando 2 bilhões e 400 milhões no mercado. Pagando dezembro, 13º, tua chuvatada só, e janeiro no início do mês. Entendeu, Luiz? Ele paga no início do mês agora, de dezembro, novembro, paga o 13º e paga janeiro, no início de janeiro. No final do ano, dezembro para o final do ano, ele bota 2 bilhões e 700 milhões na economia do Ceará. Algo em torno de 3 bilhões. 3 bilhões. Um estado pobre como o Ceará. Esse mesmo governador, ele consegue ser o maior estado em investimento proporcional do Brasil. É o estado que mais investe proporcionalmente no Brasil. E é o 4º nominalmente do país, meu irmão. O estado do Ceará hoje ele investe mais, é o 4º estado que investe mais. O estado, Luiz já disse isso aqui, cara. Se tu for para o Rio Grande do Sul, subir a Serra Gaúcha, tu vê só riqueza e maravilha. Tu anda em Gramado, é como se tu estivesse num shopping aqui em Fortaleza. Você vai, para onde você vê produção, você vê uma granja produzindo frango, você vê uma granja produzindo suíno, você vê um agronegócio, por quê? Você vê produção de vinho, você vê a produção de garrafa, a produção de rolha para esse vinho, ou você vê suco de uva sendo produzido, ou você vê um frigorífico e recebe esse suíno para fazer embutidos de qualidade, ou você, aqui no Ceará, cara, você sai por cidade, você só vê o quê? Uma cidade encravada, sem atividade econômica nenhuma, vivendo exclusivamente do dinheiro de aposentadoria e dinheiro de prefeitura. Porque nós não temos como produzir no semiárido. Não temos, não. E o governador governa esse estado, cara. Até temos, né? Mas não tinha políticas voltadas para isso. E esse estado, com a organização, com os poucos recursos do imposto do povo cearense, ele consegue dar essa lição de governança para o Brasil, cara. O Camilo na minha avaliação, um governador ímpar nesse aspecto. Se você tivesse que testar um governador, vamos testar se esse cara é um bom administrador, é um bom gestor. A hora, o momento era agora. E ele foi testado. É tanto que virou uma espécie de unanimidade no Ceará. Além de que, ele tem uma coisa muito interessante. A mosca azul não consegue atingi-lo. Ele não sabe que a mosca azul é a vaidade do poder. E é um cara extremamente humilde. Acho que juntou tudo isso e formou a liderança Camilo Santana, que é hoje no estado do Ceará. Que eu acho que é benéfica. E é incontestável, ao ponto dos adversários se entender isso e tentar se aliar, né, Luiz? O PSDB do estado do Ceará, nessa última sexta-feira, teve a posse do seu novo presidente. Alguém que você também gosta muito, o ex-deputado estadual Francininho Guedes. Vai ser o novo presidente do PSDB. E ele tem uma coisa que eu acho fantástico. Ele é um dos poucos políticos que tem acesso a Tássio, tem acesso a Lúcio Alcântara. E ao Cid. Tem o próprio Cid, você lembrou bem, o Camilo. Mas, especificamente, o Francininho, ele é agregador, né? É agregador. Mas eu tenho para mim que ele tem uma vantagem interessante. Ele, talvez, um político com capacidade de reunir na mesma mesa figuras como Genesias Noronha, o ex-presidente do TCM e ex-vice-governador Domingos Filho, o próprio Lúcio Alcântara, como falei para você, e Roberto Pessoa, e tentar reorganizar a oposição no estado do Ceará. Pelo menos para dar um pontapé inicial. Porque eu vejo hoje cada vez mais difícil essa oposição ficar dependendo de uma reunião ou uma unificação de pensamento de Eunício e Tássio. Mesmo porque eles não vão descer para cá. Eles hoje estão pautados com a questão nacional. Eu concordo com você. E eles não têm como descer para cá. Eu concordo com você. Isso é uma verdade. E o Ceará ficou menor, por Tássio e por Eunício. Só que só tem uma diferença. O Tássio, ele pode ficar lá sem nenhum problema. Ele não é nada. Agora o Eunício não. Agora o Eunício vai ter que voltar para cá. É tanto que lá, a agenda lá do senador Eunício é de prefeito, né? Tu sabe, né?
A agenda lá em Brasília é só prefeito, um prefeito atrás do outro, prefeito atrás do outro. E aquilo que eu tinha conversado com você, você tinha me alertado. Já estão indo a eventos juntos, né? Tanto Camilo como Eunício. Olha, eu sei que essa pauta, eu vou até falar sobre isso aqui, até antes de eu sair, você falou no Domingos Filho, e eu me lembrei de uma coisa que eu vi nas redes sociais, um tratamento que deram Domingos Neto aqui no aeroporto. Aquilo ali é canalice, viu, pessoal? Vamos falar no próximo bloco, que eu acho que é um próximo. Aquilo ali é canalice, que não pode fazer aquele rapaz com aquilo, não. Pai iniciando, vamos deixar falar isso no próximo bloco, aquilo ali é canalice, eu não concordo com aquilo. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já, não sai daí não. A Hora da Verdade. A Assembleia Legislativa começou a campanha Ceará Sem Drogas. A discussão vai ser levada para todo o estado, prevenindo a população e buscando soluções para resolver o problema. Participe da campanha. Juntos ficamos mais fortes para combater essa verdadeira tragédia que destrói famílias, futuro e muitas vezes a própria vida. Ceará Sem Drogas, uma luta de todos nós. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. José de Arimanteia, Uruoca. Acordo 8 horas, 9 horas, aí carrego o carro e vou lá pegar água. Aí sai distribuindo os comércios. Estrada dessa, ó, para gosto de você andar, ó. Você não gasta pneu, tem economia no bolso e anda rápido. Sertanejo pega uma estrada boa, fica feliz, fica contente. Assim como o trecho que liga Uruoca a Martinópole, o governo do Ceará está fazendo mais de 1.000 quilômetros de estradas mais importantes da vida de muita gente. Governo do Ceará. A Hora da Verdade. Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do nosso programa A Hora da Verdade, na sua TV Mais, canal 15 da Multiplayer, e na sua TV Litoral, canal 5 da NET, certo? Então você vê, além de você assistir o programa do blog do CarlosFrederico.blogspot.com, tá aí, blog do CarlosFrederico.blogspot.com, você assiste o último programa que foi exibido na televisão, você assiste sempre, né? Se não der problema no computador do Vicente, você assiste sempre esse programa, logo depois ele é exibido na TV Mais, né? Ou na TV Litoral. E eu falava, Luiz, num bloco anterior, quero falar sobre isso, importante me lembrar sobre isso, de uma postagem de um... Porque, rapaz, vocês vão conseguir o quê constrangendo um deputado daquela maneira no aeroporto? Não está certo não, Luiz. O Domingos Neto estava no aeroporto Pinto Martins, uma cidadã gravou, falou palavras impróprias para ele, causando um lixamento virtual, que a partir do momento que aquela pessoa compartilhou e outras pessoas compartilharam, o que passa? Passa a ideia de que o Domingos Neto é um deputado que não tem nenhuma responsabilidade com o povo e tal. Pequeno detalhe. Domingos Neto responde a algum processo? Não tem, justamente por isso. Ele não tem o processo, ele não está em Lava Jato, tem nada disso. Ele é deputado de assumir as posições dele lá e acabou, cara. Diga de passagem, foi da bancada do Estado do Ceará, um dos deputados, não só mais novos, mas assumir lideranças de bancadas em Brasília. Atuantes. Isso é aquela coisa que eu disse para ti uma vez, até em relação ao Danilo Forte, que são deputados atuantes, respeitados no Congresso Nacional, que têm uma qualidade legislativa muito boa, que é o Domingos Neto e o Danilo, mas que são deputados e estão pagando um preço muito alto. Posso botar um terceiro nome, se você permitir? Paulo Henrique Lustosa. O Pobre Genesias cresceu muito lá dentro, mas estão pagando um preço alto, não foram citados em processo nenhum e tal, mas estão pagando um preço alto. Fechamento midiático. Por apoiar um governo desmoralizado. Agora, esse é o problema. E que é comprovadamente corrupto, né? Que eles não eram para apoiar. Né? Mas quero lembrar que outros deputados aprovaram o governo Lula e o governo Dilma e também foram corruptos. E nem por isso quer dizer que eles participaram do roubo. Sem dúvida. Tá certo? Então estou fazendo uma avaliação por justiça aqui. Tá certo? É importante fazer isso aqui. E até falar que, quando eu falei do Domingos Neto, eu me lembrei do pai do Domingos Filho, que aí a história da vaidade, Luiz. Uhum. A vaidade tirou do páreo com problema uma grande liderança que é o Domingos
na minha opinião. Domingos Filho é assim. Domingos Filho, a grande liderança, o cara conseguiu ter 20, 30 prefeitos, uma liderança crescente, o cara que veio de baixo, uma pessoa rica, abastada, e que conseguiu ser presidente da Assembleia, conseguiu eleger o filho de deputado federal. Foi vice-governador. A vice-governador, a mulher deputada, prefeita de Itauá. Aí a vaidade, né? Aquela história de querer ser candidato a governador, aquela mosca azul, né? Faz com que o cara destrua Toda uma história. toda a história, né? Uma história cavada por ele, com luz própria, que eu respeito muito isso, sabe, Luiz? Uma coisa, eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, na Assembleia da Semana. Uma coisa é uma coisa que o Vílio falava, é um tatu em cima de um toco. Você nunca vai ver um tatu em cima do toco. Você está olhando para mim ali. A não ser que alguém bote o tatu lá. Outra coisa são lideranças que chegaram no alto, cavando, trabalhando, lutando. Domingos Filho é um desses, cara. Sem dúvida. Que merece o respeito da gente por isso. Diferente de pessoas que conquistaram alguma coisa por causa de padrinho. Eu sou uma pessoa que tem uma relação muito ruim com padrinhos. Os meus padrinhos e parentes, eles até me deram empurrão, mas empurrão foi para me cair. Não precisa do empurrão de um parente, me deram empurrão para me lascar. Mas graças a Deus eu estou aqui com vocês, estou tocando minha vida, sem depender deles para coisa nenhuma, entendeu? E não estou atrás, eu só quero que não me dê mais nem empurrão para me lascar mais, para me ajudar, né? Porque disse que todo político precisa de um empurrãozinho. Né? Ele no início da minha vida pública, que eu tentei ainda, deram empurrão para me lascar, mas graças a Deus eu não. Você está vivo. Estou vivo aqui sobrevivendo. Mas é importante a gente falar isso, né? Por outro lado, né, Carlos Frederico, uma coisa é certa. Nós vamos ter, em 2018, um cenário atípico no estado do Ceará. Por que isso? O segundo colocado a nível nacional, Jair Bolsonaro, literalmente, só tem no estado do Ceará um grupo de voluntários, na qual eu vou pedir licença aqui para mim fazer a citação do Heitor Freire. Heitor Ferre? Não, Heitor Freire. Que são jovens, adultos, mulheres, pessoas que estão criando um grupo, chamado Grupo Direita do Ceará, que já existe na grande realidade, e que tem feito um trabalho de formiguinha de levar o nome do Bolsonaro a cada canto do estado. É interessante esse fenômeno. Por quê? Porque um candidato a nível nacional, sem uma estrutura partidária por trás dele, apenas com uma militância quase toda voluntária, é um fato que fazia tempo que a gente não assistia. Porque o próprio Lula, querendo ou não, tinha uma estrutura de um sindicato e de um partido por trás. Mas vai ter muito isso, né, Luiz? Rapaz, tem uma molecagem de uma candidatura do Luciano Huck, sem estrutura partidária, sem nada. Começou, pessoal, aquela história. Porque existe, é preciso a gente dizer isso, Luiz. Nós dois precisamos dizer isso. Precisa você entender, você que é eleitor, que o Bolsonaro é uma candidatura que surgiu de um cara que é político, cara. O Ciro Gomes é um cara que é político, corajoso, um dos homens mais corajosos que eu conheço da história política do Brasil, que sem coisa nenhuma, sem nada. Rapaz, se tem uma coisa que eu tiro meu chapéu pro Ciro Gomes, foi um dos caras que me deu empurrão pra me lascar, nunca me ajudou em nada. Mas não pode deixar de dizer isso aqui. É um dos parentes que me deram empurrão pra me lascar. Pois é, esse daí é doido pra me lascar. Mas eu não posso deixar de dizer isso aqui. É um cara que tem uma coragem. Você, daquele dia que comentou. Pô, o Alckmin tem 5%. O Ciro tem 5%. Só com uma língua, com a coragem de entrar nesses aviões rei por aí, sair viajando, fazendo palestra. Então eu admiro isso. Mas só que tem um detalhe. E tem luz própria. Eu só não admiro ele não respeitar. Agora... Eu só não admiro ele não respeitar a luz própria dos outros. Né? Porque esses caras, como ele, assim, são muito arrogantes, eles acham que todo mundo tem que ser capaz deles. E na realidade não é assim não, cara. Eu não sou obrigado a ser capaz de ninguém, nem você. Nunca na minha vida. Né? Nem que eu me lasque aí, fico comendo só arroz com feijão, não serei capaz de ninguém. Nem serei garganta de aluguel de ninguém. Nesse programa aqui, não. Agora, bicho, um cara que consegue fazer o que ele faz, a nível de Brasil, né? Sozinho,
Então, eu admiro. E tem um detalhe aí, quando você retira a candidatura do Lula... Ele cresce. O próprio Bolsonaro, a mesma coisa. O próprio Bolsonaro é a mesma coisa, Luiz. Deixa eu só te interromper de novo. O PCdoB literalmente abandonou o Lula, né? Pronto, o PCdoB lançou aquela deputada... Para a Manuela. Que tem nos próprios também. Quando teve no Congresso, fez um grande trabalho. Agora, meu irmão, você puxar fantoche, né, de empresa de televisão como Luciano Huck. Luciano Huck, cara, é aquele cara, o pessoal esquece, aquele cara que começou explorando mulher, macho, mas que tinha a feiticeira, tiazinha. Pois é, cara. Aí você pega um cara daquele... Por que você olhou pra mim? Não, não é isso não. Não é isso não. Você pega um cara daquele para administrar o Brasil... Nesse momento complexo, terrível que nós estamos vivendo. Só terminar, Luiz. Isso é importante, eu estou querendo dizer aqui. Aí o que acontece? Você tem o Luciano Huck, aí você tem a figura, o Luciano Huck foi atrás do Joaquim Barbosa. O que é o Joaquim Barbosa? O cara que foi do Supremo, papapá, e fez aquele sucesso grande naquele tempo. Quer dizer, nós vivemos um momento muito complicado da vida pública para a gente aceitar esse tipo de coisa. Tem gente que vai querer, como o Luiz fala muito bem nisso, eu acho que o Bolsonaro não é o cara certo para governar o Brasil. Mas eu tenho que respeitar quem acha que é. Começa o William Vac, né, a chamar figuras. Mas estão surgindo, como é que é, Luiz? Salvadores da Pátria. Sabe por quê? O Collor foi um erro desse. Mas o Collor foi um salvador da pátria guiado por quem? Pela Globo. Que hoje fala contra o salvador da pátria. Então, pelo menos o Collor, o Ciro Gomes, que eu falei aqui, a Manuela Dávila, o próprio Alckmin, não são figuras criadas da noite pro dia. Ou figuras conhecidas como o Luciano Huck, ou o Silvio Santos. Deixa eu só ali. Ou o Silvio Santos. O Luciano Huck é o Silvio Santos. Naquele tempo, se lembra? Deixa eu só lhe interromper. O paulista está caindo, na real, em relação ao João Dória. Que eu falei aqui. Desde o começo do ano eu falei aqui. Que é um fake, é um cara criado mediaticamente. Isso não está certo, meu irmão. Isso não está certo. As formações, as pessoas têm que ter alguma ideologia para querer governar esse país. Por exemplo, eu acho que o Bolsonaro não tem experiência necessária para governar esse país, minha opinião. Mas o Luiz já não pensa assim, vamos supor. Ou o Vicente está aqui olhando para mim, não pensa assim. Ou você não pensa assim. Porque você acha que o Brasil precisa de um cara forte que diga que o cidadão brasileiro não pode mais ser mandado e humilhado por bandido. Então quem é que tem esse discurso do Brasil hoje? Quem é? É o Bolsonaro. Eu respeito ele por isso, cara. Eu tenho uma visão bem objetiva. Na minha avaliação, o Bolsonaro se elegeria governador do Rio de Janeiro. Há uma grande chance de ele eleger o filho senador, que seria, para mim, um laboratório para o Bolsonaro administrativamente. Se o Bolsonaro conseguisse dar resposta ao Rio de Janeiro, eu tenho para mim que uma candidatura em 2022 ele seria um candidato quase que imbatível. Se ele desse resposta ao Rio de Janeiro. Eu acho que no momento de uma crise como essa, a gente pegar uma figura como o Bolsonaro e botar à frente dos nossos destinos é muito temeroso. Os americanos estão pagando um preço muito caro. Pois é. Que é o Donald Trump? O Donald Trump é um cara que fazia um programa, um reality, né? Na televisão. Né? O Trump é mais parecido com o Huck do que com o Bolsonaro. Mas o Trump tem uma coisa melhor do que o Huck. Ele pelo menos administrava alguma coisa. Sem dúvida. O Huck administra as contas dele. Né? Mas quem é que tem? Que eu posso te falar hoje dos nomes que estão colocados administrativamente condição de entender esse país e de fazer. É complicado. Desses pré-candidatos só tem 2. 3, né? Não, 2. 3. Você tem 2. Tem 3. Você esqueceu o Álvaro Dias. Não, mas 2. Na minha avaliação, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. E o Álvaro Dias foi governador também do Paraná. Eu concordo com você. Tem 3. Mas a questão do Álvaro Dias, e aí talvez você vai concordar comigo agora. Ele está no Podemos. Você nota que a partir do momento em que o eleitor tucano, tradicionalmente que votava nos tucanos,
vai para o Bolsonaro, ele também, de alguma maneira, não vota ou não escolheu o Álvaro Dias como uma opção. Mas eu estou falando administrativamente capaz. Sim, né? Sem dúvida. Então, eu acho, eu vou chegar lá, eu acho que quando o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se organizar, ele vai tirar um percentual dos votos do Bolsonaro. É natural. Esse eleitor de centro, ele volta mais para a racionalidade e deixa a emoção um pouco mais de lado. Eu acho que o Álvaro Dias é o vice-presidente ideal nesse momento. Por quê? É um cara íntegro, uma história bonita. Eu acho que ele é um bom vice-presidente do Alckmin, que é muito parecido. Poderia ser. Ele somaria. Ele somaria. E é o Sul ali, né? O Paraná e tal, é o Sul, representaria o Sul. O eleitor, deixa eu falar uma coisa aqui. O eleitor do Lula mais racional, eu não estou falando aquele mais ideológico que defende o Lula ao extremo, não. Aquele mais racional que sente saudade do período Lula, eu acho que num determinado momento, assim como aconteceu com o Geraldo Alckmin e Bolsonaro, ele vai começar a ver que é melhor uma segunda opção mais viável, com condições de ganhar a eleição. Aí vai para o Ciro Gomes. O eleitor, ele é racional. O eleitor, a turma acha, não, o eleitor vota... Antes de eu terminar, Luiz, vamos só para encerrar esse assunto. Eu uma vez levantei aqui a história dos parentes, lembra, Luiz? Lembro sim. E o jornal, o povo está me plagiando aí, não fazendo trabalho. Você não lembrou de mim, não, tu? Rapaz, eu não gosto muito de dar razão para você. Então, gosta muito de... Pois é. Agora, o jornal O Povo foi um levantamento dos políticos, filhos de políticos, sei o que. Olha aqui os aspirantes a deputado federal. Olha, Luiz, tu que gosta de falar dessas coisas. Vamos lá. Rodrigo Oliveira, filho do presidente do Senado, Eunício Oliveira. E de vez em quando falava do Ferreira Gomes, né? Tem um sobrinho, que é deputado estadual, meu amigo Daniel Oliveira, gente muito bom por sinal. E o outro sobrinho que é prefeito. O outro sobrinho prefeito tem a mãe do Daniel, que já foi prefeita lá de coisa. E agora vai lançar o filho, é deputado federal, disse com a cadeira já garantida. O engenheiro civil vai disputar a Câmara, filho do Rodrigo Oliveira. O Antônio José, que é o secretário da C6, é filho do meu amigo, presidente da Assembleia, deputado Zezé Buquerque. Que foi ex-prefeito de Passapé. Ex-prefeito, deputado estadual. O Morânio Torgan é filho do vice-prefeito Big Torgan, candidato a deputado federal.